galera, eu sou Juliano Mazano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje eu vou trazer dicas de apostas dos jogos que acontecem neste domingo. Pois é, a gente vai abrir com a Eurocopa, né? Vamos então para a tela. Tá aí, jogos da Eurocopa. Temos aqui, ó, Polônia e Holanda sendo o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, né? É mais um dia dessa Eurocopa que começou na sexta-feira com jogo único Alemanha e Escócia. É o principal campeonato de seleções da Europa, né? Assim como nós temos a Copa América aqui na América do Sul. A Polônia perdeu o melhor jogador para a estreia. Pois é, o atacante do Barcelona, Lewandowski, se machucou no amistoso contra a Turquia, está fora desse primeiro jogo. A Polônia espera que ele consiga voltar aí mais tarde na competição. É um desfalque muito importante para o time polonês. É a estrela da Polônia, né? A Holanda, então, chega como favorita para essa partida, ainda mais com a falta do Lewandowski. A Holanda jogou 2 amistosos, onde apresentou um grande futebol. Em ambos os jogos, venceu 4-0, pois é. A gente espera, então, uma vitória da Holanda e as odds estão pagando aí 1,57. Então, ótima dica, não precisa de mais do que isso. Vitória da Holanda, lembrando, todos esses jogos da Eurocopa estão acontecendo na Alemanha, tá bom? Então, 1,57 para a Holanda, tá? Uma opção que a gente comentaria seria o ambos marcam, né? Porque a Polônia marcou gols nos últimos 8 jogos. Só que sem o principal atacante, né, o Lewandowski, fica complicado ir no ambos marcam. Por isso que ficou difícil. A gente não vai apostar o ambos marcam. Apenas a vitória da Holanda aí e torcer para o Lewandowski voltar assim que possível, tá? Vamos ver então outro jogo. Temos Eslovênia e Dinamarca, tá bom? Eslovênia e Dinamarca. A Eslovênia vem melhorando, crescendo bastante de produção nos últimos anos. Hoje é uma equipe que tem algum destaque, não é mais um time assim descartado de perigo aí para as grandes seleções, né? Nos últimos 12 jogos, a Eslovênia perdeu apenas um. Pois é, 12 jogos, apenas uma derrota. Inclusive venceu o time de Portugal, que é uma potência aí do futebol europeu, né? Foi num amistoso em março. A Dinamarca é uma equipe mais tradicional do futebol europeu, tem alguns jogadores em grandes times da Europa. Muita gente esperava a Copa do Mundo surpreendente da Dinamarca e acabou se desapontando, né? Eu assumo que fui um deles, aí coloquei a Dinamarca indo bem em vários bolões e não deu nada certo, né? A Dinamarca tem um leve favoritismo aqui, vamos ver como que estão as odds. Ó, você vê que está 1,78 para a Dinamarca, então é favorita aí no papel, né? Os nossos especialistas acham arriscados apostar aí nessa vitória da Dinamarca, né? A fase da Eslovênia é muito boa, a Eslovênia está vindo numa boa fase. Por isso, acreditam numa partida que tenha gols, onde os dois times têm condições de marcar. Então, a primeira opção pode ser um ambos marcam, mas também está arriscado. Eu vou dar uma mostrada aqui para vocês. O ambos marcam está acima de 2. Ou seja, não está muito seguro, está 2,08. Então a gente acredita mais na Eslovênia. Vamos colocar que a Eslovênia marca, tá bom? Então vamos pegar aqui gols da Eslovênia ou Eslovênia marca. Ó, Eslovênia marca sim, 1,75, tá bom? Ou você pode ir no total de gols da Eslovênia acima de meio, que é a mesma coisa, que vai fazer pelo menos um gol, pagando 1,75. A gente acredita sim que a Eslovênia tem mais chance aí e vale mais a pena as odds do que a Dinamarca. Então, acima de meio gol para a Eslovênia ou Eslovênia marca sim, pagando 1,75. Essa fica a primeira dica. A segunda dica, vamos ver o número de gols total aí do jogo, tá bom? Acima de 1,5, tá pagando aí, ó, 1,41. Pro acima de 1,5, boa opção também. Então a gente vai acima de 1,5, que quer dizer que o jogo vai ter 2 gols. Se tiver 2 gols a gente ganha, pode ser 1-1, pode ser 2-0, qualquer coisa daí para frente a gente ganha essa segunda aposta, tá bom? Vamos ver que mais. Temos aqui outro jogo muito interessante de um dos favoritos aí pelas casas de apostas e apostadores. É Sérvia e Inglaterra. Sérvia e Inglaterra, né? Jude Bellingham e Harry Kane em ótima forma. A seleção inglesa chega para a Euro como uma das favoritas ao título. A Sérvia
pode ser considerado o grande azarão desse grupo, porque é o grupo que tem Eslovênia e Dinamarca do jogo que a gente acabou de falar. A Inglaterra é o melhor time do grupo, não pode nem pensar em perder pontos aqui no jogo contra a Sérvia. Então a Inglaterra precisa vencer, tá bom? Você vê que está pagando 1,48, ótimas odds para a vitória da Inglaterra. A gente espera que a Inglaterra não desaponte. Então essa vai ser a primeira dica, vitória da Inglaterra, tá bom? Boas odds aí para você apostar sozinho ou combinar numa dupla. A gente vai dar mais uma dica, que é o handicap -1 para a Inglaterra. Vamos dar uma olhada então. Handicap -1 para a Inglaterra. Está pagando 1,75, tá bom? Aqui a Inglaterra precisa ganhar por 2 gols de diferença no placar total, tá bom? Se ganhar só por 1 gol, a gente ainda não perde o dinheiro, o site vai devolver, a gente não ganha nem perde. E aí vamos entrar em jogadores, né? Temos o Phil Foden, que eu não citei no começo, que foi aí eleito o melhor jogador da Premier League e realmente está surpreendendo, né? Muito, muito habilidoso o Phil Foden, então nesse time da Inglaterra, fortíssimo. Vamos procurar em alguns sites, tem a possibilidade de chutes a gol, né? Então a gente vai apostar em acima de meio chute ao gol, ou seja, pelo menos um chute ao gol do Phil Foden, está na casa de 1,50, 1,55, tá bom? Lembrando, o chute a gol, para contar como estatística, não pode ser para fora nem na trave, ele tem que ser em direção ao gol. Pode ser um gol, pode ser uma cabeceada, né? Pode ser uma falta, um pênalti, pode ser também defendido ou bloqueado pelo goleiro ou um defensor, não tem problema, desde que vá em direção ao gol é contado como chute ao gol. Então essa linha de acima de meio chute ao gol do Phil Foden, se ele fizer um chute aí, a gente já ganha essa aposta, tá bom? Lembra sempre de colocar a opção que só vai valer essa aposta se ele começar o jogo como titular, porque aí a aposta é anulada caso ele entre como reserva e só entre depois ou nem entre no jogo, tá bom? E daí nós vamos para o Campeonato Brasileiro, temos um grande clássico, então a gente tira aqui da Europa, vai para o Brasil, Série A, temos Corinthians e São Paulo, pois é, grande clássico no campo do Corinthians, onde o São Paulo nunca havia ganhado até recentemente. Você vê que está abertas as odds aí, né? Sem favoritismo aí, leve favoritismo para o São Paulo, mas você vê que está pagando 3 para o Corinthians, 2,58 para o São Paulo e 2,95 para o empate. É sempre um jogo muito difícil de prever aí o que pode acontecer. O São Paulo vem numa fase muito boa depois do novo técnico Zubeldia, né? O Corinthians vem oscilando muito no campeonato, tem uma vitória em 8 jogos, uma vitória apenas em 8 jogos. O time vive uma crise, viu o seu maior ídolo, né, o goleiro Cássio, sair para o Cruzeiro e muitas polêmicas e coisas acontecendo aí dentro do time e fora também no clube, né? O time também não renovou o contrato com o meio-campo Paulinho, outro ídolo corintiano. Então a gente espera um jogo tenso, principalmente pelo lado do Corinthians, né? Que se perder esse clássico em casa, aí vai ter muita pressão da torcida. A pressão vai aumentar e perdendo em casa diante do São Paulo, que é um dos seus maiores rivais, né? Então a gente espera um Corinthians jogando muito, muito preocupado com a defesa, para não correr o risco de perder esse jogo, não tomar nenhum gol. Então a gente acredita num jogo com poucos gols, porque o São Paulo também, jogando fora de casa, lá no campo do Corinthians, que é sempre difícil, não deve se expor muito. Então a gente primeiro vai na linha de abaixo de 2,5 gols, tá bom? Abaixo de 2,5 gols, você vê que está pagando 1,51, tá bom? Ou seja, o jogo pode ser 0-0, 1-0 ou 1-1 ou 2-0, né? Não teremos 3 gols nessa partida. Essa é a primeira análise dos nossos especialistas. E a segunda entrada vai para o lado do São Paulo, né? Que vive um melhor momento e tem esse ligeiro favoritismo. Então a gente acredita que o São Paulo pode sair pelo menos com um empate, né? Então vamos por aqui, ó, chance dupla, empate ou São Paulo, né? Empate ou vencedor 2 pagando 1,39, ou seja, quase 1,40 aí para o São Paulo sair com empate ou a vitória. Nossos especialistas acreditam que o Corinthians não vai ganhar do São Paulo aí nesse clássico, tá? Vamos ver outro jogo. Temos Vitória e Internacional. O Internacional que empatou em 0-0 com o São Paulo aí na quinta-feira, né? Então temos aqui agora Vitória e Internacional.
você também vê uma situação parecida de pouco favoritismo para o visitante. Você vê que o Internacional tem aqui 2,38 contra o Vitória jogando em casa com 3,25, né? O Internacional superou aí o drama das enchentes no Rio Grande do Sul, então teve pouco treino, teve as suas instalações afetadas, né? Assim como o Grêmio, o Juventude, o Caxias do Sul na Série B, tenta se recuperar da melhor forma que consegue. Esse último jogo, inclusive, que jogou contra o São Paulo como mandante, nem foi no seu estádio, que não está em condições. Eles jogaram em Criciúma, no estádio do Criciúma, tá bom? Então esse é um bom jogo para o Internacional vencer e retomar a sua confiança. O time é melhor do que o time do Vitória. O time do Vitória é um dos mais fracos do campeonato e é o lanterna, é o último colocado da competição. Conseguiu 3 pontos em 8 jogos, 3 empates em 8 jogos, não tem nenhuma vitória. O time do Vitória, né? Então o time do Inter, por ser superior tecnicamente, é ligeiramente favorito como visitante e na situação também que não está assim uma maravilha para o Internacional. Vem buscando aí superar, e a gente acredita que esse jogo pode ser o jogo que vai trazer aí o começo dessa volta aí do Inter. Então a gente vai apostar então no dupla chance primeiro, tá bom? Empate ou Internacional, pagando 1,34 para o Internacional não perder, empatar ou vencer aí. A gente vai nessa primeira opção. A outra opção é muito parecida, que é o empate anula aposta, né? Tá pagando 1,65, é o draw no bet para o Internacional. A situação é praticamente a mesma da dupla chance, só que aqui se empatar a gente não ganha, né? No dupla chance a gente ganha com vitória do Inter ou empate. Aqui a gente só ganha com vitória do Inter. Se tiver empate, a diferença é que a gente não perde o dinheiro, o site vai devolver. Então o empate devolve a aposta, ou empate anula a aposta, é essa aposta, o draw no bet, que nós vamos fazer como segunda opção, duas opções parecidas, tá bom? E aí, vamos então, não abriu ainda o próximo jogo, que é futebol feminino. Então eu vou trazer para vocês aqui na tela, é Grêmio contra Cruzeiro. Grêmio contra Cruzeiro no futebol feminino. O Cruzeiro está em 5º lugar no campeonato e enfrenta o Grêmio, que é o 9º colocado. Segue na briga para ficar entre os 8, que são os times que avançam para a próxima fase, a fase de playoffs. Então o Grêmio precisa aí ganhar pelo menos mais uma posição. A expectativa é de um jogo equilibrado. O Grêmio costuma jogar fechado e explorar o contra-ataque, né? O time não tem grandes jogadoras, assim, no papel não são jogadoras excepcionais do meio para o ataque, por isso costuma ter dificuldades de marcar muitos gols esse time feminino do Grêmio. Em contrapartida, sua goleira é a melhor do Brasil, né? É a goleira titular da seleção brasileira, dificulta muito para os adversários também marcarem gols no Grêmio. Com isso, a expectativa é de um jogo com poucos gols. Então a gente vai em abaixo de 3 gols. Se vocês acharem aí, abaixo de 3 gols, a gente ganha essa aposta se tiver 2 gols ou menos, tá bom? Se tiver 3 gols exatamente, a gente recebe o dinheiro de volta. Não vai ganhar, não vai perder. Então a dica é abaixo de 3 gols. Se você não achar na sua casa de apostas, você tenta o abaixo de 2 gols e meio, tá bom? Aí a diferença é que se tiver 3 gols, a gente perderia no abaixo de 2,5. Então precisa ter 2, 1 ou nenhum gol nessa partida. Lembrando que temos a melhor goleira no Grêmio e também um ataque não tão forte do time do Grêmio, tá bom? Vamos então para o voleibol. Voleibol, deixa eu colocar na tela aqui. Então a gente sai do futebol, vai para o vôlei aqui, ó. Mundo Liga das Nações no feminino, tá bom? Tem as partidas aqui. A diferença é que a Liga das Nações tem jogos todos os dias, né? A gente vai falar aqui, eu tô gravando já antecipadamente, esse é o jogo de domingo que eu vou falar, que é Turquia e Brasil. Não está o jogo aberto porque antes a gente tem China e Turquia, ou seja, a Turquia joga aí com a China antes e enquanto eu tô gravando ainda não aconteceu, por isso que não dá para abrir as odds de um jogo, já que tem outro antes, né? De qualquer forma, vai ficar aqui a análise para vocês. Eu vou aumentar a tela para falar desse jogo de vôlei aqui, tá bom? Turquia e Brasil é o último jogo da fase de classificações da Liga das Nações. Tanto a Turquia quanto o Brasil já têm a vaga garantida para as Olimpíadas de Paris e já estão classificadas para as quartas de final também, né? Foram as duas equipes que foram muito bem nessa primeira fase. Esse jogo não vale então a classificação para a Liga das Nações e não interessa aí
como o ranking, não? A vitória não muda para o ranking porque os times já estão aí garantidos nas Olimpíadas. Mas isso não quer dizer que vai ser um jogo de corpo mole para nenhum dos lados, né? Porque no ano passado a rivalidade entre Turquia e Brasil no voleibol feminino aumentou muito depois que tiveram provocações por parte das jogadoras turcas nas redes sociais, né? Elas fizeram algumas provocações em direção ao time brasileiro e até mesmo o treinador da Turquia teve algumas falas polêmicas da seleção brasileira, não pegou muito bem. Então ficou uma rivalidade muito forte, mesmo sendo um jogo da fase de classificação, a gente acredita que os dois times vão querer entrar para ganhar, tá bom? A Turquia é uma das seleções mais fortes do mundo. Ainda mais, nós já falamos disso, depois que teve a naturalização da jogadora cubana Vargas. Então ela começou a jogar pela Turquia depois que se naturalizou. Então ela é uma das melhores opostas do mundo do voleibol feminino. O Brasil vem jogando muito bem, está mostrando que vai chegar para brigar por medalha nas Olimpíadas, né? Brigar por medalha de ouro, de igual para igual com as melhores seleções. Então a gente espera um jogo equilibrado acima de 3 sets e meio, tá bom? Essa é a aposta, acima de 3 sets e meio, ou seja, ninguém vai ganhar de 3-0, né? Desde que seja 3-1 ou 3-2, tanto faz para a Turquia ou para o Brasil, a gente ganha essa aposta. E com isso eu finalizo aqui o BetBox Tips dessa semana. A gente espera que vocês sigam o nosso canal no YouTube, @BetBoxTV. Os programas estão todos lá se você precisar rever ou ouvir uma explicação. Temos também as nossas redes sociais, tem TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, tá bom? É @BetBoxTV. Lá tem muitos vídeos para vocês. E algumas dicas de última hora que vão aparecer durante o fim de semana a gente vai colocar só no Instagram, então fica ligado, tá bom? Eu volto na semana que vem.